Oi, gente. Você fez a dinâmica aí com a Larissa e eu aqui caladinha, fechei meus olhos também e busquei isso, né? Só que aí no final eu não tenho, porque assim, lagarta não chegava a ser um medo tanto, mas é nojento, eu nunca gostei. Agora, sapo, aquelas gias, aquele negócio imenso, eu tinha pavor. E me lembrei depois, porque eu fiquei buscando, eu falei, eu tenho fobia. Então, assim, eu não tenho como ter esse contato aqui, principalmente em Salvador. No interior, quando a gente está, não, a gente tem mais contato, né, Lari? Mas aqui eu não tenho como. Mas, assim, teria fazer isso olhando algum vídeo, alguma coisa com cobra também, essas coisas assim, é uma coisa que me. Vamos lá. Você vai fazer agora, não vai ser eu que vou fazer, vai ser um colega que vai fazer, eu vou descrever o passo a passo. Presta atenção nisso aqui, olha. Não existe, presta atenção. Todo mundo presta atenção porque essa pergunta de Erika aqui é importante. A tua mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é ficção. Se eu pegar a Erika e pedir para ela ir até a última vez que ela viu um sapo, ela vai, o corpo dela vai agir, a mente dela vai agir como se aquilo fosse real. Você entende? Não existe diferença entre imaginação e realidade. Ponto. Se não existe essa diferença, como é que eu sei que o que eu fiz funcionou? Basta eu virar para a pessoa, como eu fiz com Larissa, e dizer assim: tem uma lagarta no teu ombro, tem uma lagarta no outro ombro. Eu antes vi como foi que ela reagiu quando tinha uma lagarta aqui e quando tinha uma lagarta aqui. Depois eu peço a mesma coisa e vejo como é que ela reage. A mente não sabe a diferença entre o que é realidade e o que é ficção. Bum. Então eu sei que a forma como ela se relaciona com aquilo mudou. Entende? Você entendeu, Érica? A pessoa não precisa ir para o local. Eu sei que. E quando efetivamente a lagarta aparecer, ela vai se comportar da mesma forma. Porque o problema não era o que estava fora. O problema era as representações internas dela. Entendeu? Então você não precisa, para saber se isso foi efetivo ou não, dar de cara com um sapo real. Você só precisa imaginar um sapo real na sua frente. Quer ver? Você tem fobia mesmo, não tem? Quando você imagina um sapo, como é que você se sente? Só em você fazer aí com Larissa, eu terminei, eu estava suando e veio um negócio assim, quando eu imaginava ele perto de mim. Aí já no Pronto. final, quando você falou, tem no seu ombro, eu imaginei ele aqui, aí eu já olhei eu assim, Ok. tipo assim, não quero ser sua amiga, mas também não estou mais, Pô, sei lá, honestamente, eu ficar. particularmente, eu não criaria um sapo como um bichinho de estimação. Então, se você. Alguém criaria? Tipo, não é um hamster, Nem né? cobra, nem Nem sapo, nada. cobra, nem nada. Mas, veja, se a tua fisiologia reage diferente, o teu corpo reage diferente, é porque alguma alteração em um nível profundo ocorreu. Entendeu? Sabe qual é o problema dessa dinâmica aqui? O problema dessa dinâmica é que as pessoas gostam de tiro, porrada, bomba, gritaria, confusão, pessoa chorando, menino passando no meio, sabe? Isso aqui não. Eu posso fazer isso aqui com você, conversando com você. Você pode alterar as submodalidades de uma experiência subjetiva do teu filho conversando com ele. Por exemplo, as submodalidades dele com relação a ir pro colégio. E por que, que ele não gosta tanto de ir pro colégio, entendeu? Quando você altera a forma como ele se sente, o estado que ele é alavancado quando ele imagina ir pro colégio, isso muda, ele consegue ir pro colégio melhor, desempenha melhor, etc, etc. Tá? Teve uma aluna que fez em relação à alimentação do filho. Acho que ela queria que ele comesse brócolis, alguma coisa assim. Eu não lembro. E aí ela fez. Mary Foi, não foi? E o menino passou a comer brócolis. foi. Exato. Qual o problema? Você não vai conseguir fazer isso aqui para uma coisa muito generalizada. Por exemplo, eu quero que meu filho se alimente saudável. Você não vai conseguir aplicar submodalidade para isso, tá? Mas você pode pedir aplicar submodalidade para fazer com que teu filho coma alguma coisa que você quer que ele coma. Brócolis, por exemplo. Ou para fazer uma pessoa parar de fazer uma coisa que ela está fazendo que é ruim. Por exemplo, uma pessoa que toma muito vinho. Altere a submodalidade do vinho e ela nunca mais vai ter a experiência que ela tinha antes com vinho ou com álcool, ou com qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Então, só você descontinuando as submodalidades, você altera a relação daquela pessoa com a coisa. Porque no fundo, no fundo, no fundo, para PNL, para programação neurolinguística, eu não me relaciono com essa caneca. É uma ilusão isso aqui. Ilusão da mente. Não. Eu me relaciono com a imagem que eu tenho dessa caneca na minha cabeça. Você entende?
Eu não me relaciono com a caneca. Eu me relaciono com a imagem que eu tenho dessa caneca da minha mente. Um ver, ouvir e sentir na minha cabeça. Tanto que isso aqui é só uma caneca para mim. Mas, talvez se sua avó te desse dado uma caneca para você, essa caneca seria completamente diferente para você. Porque foi sua avó que lhe deu, herança de família, uma caneca. Você não se relaciona com as coisas. Você se relaciona com as imagens das coisas que você cria na tua cabeça. Entende? Eu sei que isso é muito louco, eu falando a princípio, mas isso aqui é a solução para uma série de problemas. Uma série de problemas. Quer ver? Eu, Ilvan, eu vivi uma experiência onde eu fui assaltada e depois que eu fui assaltada, hoje eu tenho medo de sair. Eu tenho medo o tempo inteiro de se repetir. Você está se relacionando com o assalto ou você está se relacionando com as representações internas que você tem do que aconteceu? Com as representações internas. Então, se eu mudo as representações internas, bom, você pode sair. Tá certo? Vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer, o que eu fiz aqui e eu quero mostrar para vocês, tá bom? O que eu fiz aqui, olha. O que acontece? Primeira coisa importante. Paula, você anota aí? Primeira coisa importante. Eu olhei para ela e disse, você tem uma fobia. Ela disse, sim, eu tenho uma fobia. Aí eu falei, a quê? A lagarta. Veja, a mente da pessoa vai, porque quando eu era criança jogaram uma lagarta em mim, etc, etc. Mente, esquece isso. História, script, justificativa. Mente, sai. O que é que interessa? Corpo. E aí o que foi que eu disse? Quero ter uma conversa profunda com você, não foi? Pronto. Tem uma lagarta. Fecha os olhos. Tem uma lagarta na tua frente. O que é que eu fiz quando eu fiz isso? Eu fiz ela ascender ao estado de bloqueio. A conexão neurofisiológica que sustenta a fobia. Só que ela fechou os olhos e ela estava tímida. Aí eu botei uma lagarta no ombro dela e no outro ombro. Para ver o que é que acontecia. Por quê? Porque para tratar uma coisa, eu preciso que essa coisa venha à tona. O que é essa conexão neurofisiológica? Esse estado. Tá bom? Por quê? Porque quando o estado vem, as representações internas também vêm, tá? Do jeitinho que ela vê, do jeitinho que ela ouve, do jeitinho que ela sente e que faz com que ela sinta fobia. Tá bom? Pronto. Veja, quando as representações internas vieram, eu já sabia que aquelas representações, independente de eu conhecer ou não, eram representações de uma fobia. Aí eu não sei se você percebeu, eu perguntei, você tá dentro ou você tá fora da experiência? Ela me disse o quê? Dentro. Eu já sei. Pronto. Se eu já sei que ela tá dentro, experimenta e vê o que acontece. Eu tirei ela. Se ela tivesse fora, o que é que eu faria? Eu colocaria ela dentro. Mas Ilvan, ela estaria mais próxima ainda da condição fóbica. Não tente explicar a realidade do outro com a tua realidade. No caso dela, sair foi uma coisa que abrandou a fobia. No caso de uma outra pessoa, acredite no que eu vou dizer, pode ser fazer ela associar. Entrar. Ponto. Se ela tá fora, presta atenção. Se ela tá fora, eu coloco ela dentro. Se ela tá dentro, eu coloco ela fora. Porque eu estou alterando as submodalidades. Alterando. E aí eu comecei por quê? Pelo visual. Aí eu perguntei, é colorida ou preto e branco? Aí ela já disse, é colorida. Aí eu já virei e falei, então coloca preto e branco. Focado ou desfocado? Então desfoca. Tá em movimento ou tá parada? Eu disse, então paralise. Aí eu pedi pra parar, ela não conseguiu, você percebeu? Eu não insisti. Eu já tinha alterado um bocado de coisa. Aí eu fui pro sinestésico. E aí lá no sinestésico, o que foi que eu fiz? Eu disse, é quente ou fria? Aí ela virou e falou quente. Aí olha o que eu fiz. Experimenta aumentar a temperatura e ver se fica bom aí. Aí ela aumentou a temperatura, ficou bom. Então tá ok. Você percebe? Se ela aumentasse a temperatura e ficasse ruim, o que é que eu diria? Respondam no chat. Diminua a temperatura. Agora, me respondam, como é que eu sei se o que eu fiz melhorou ou piorou? Eu perguntei porque vocês estavam aqui, mas eu sabia. Como é que eu sei se o que eu fiz melhorou ou piorou? O corpo dela. Quanto mais distante da calibração inicial, lembra qual era a calibração inicial? Mostrei a lagarta. Quanto mais distante daquilo, melhor ela tá ficando. Quanto mais próximo daquilo, pior ela tá ficando. Então eu sei porque tá no corpo dela, mas eu perguntei porque vocês estavam aqui. Então eu disse, eu vou perguntar para que as pessoas possam certificar.
Mas quando vocês aprenderem calibração lá na frente, vocês vão ver que isso é totalmente desnecessário, porque o corpo revela. Eu não preciso que ela me diga. Ela pode até querer me dizer, eu tô da mesma forma. Eu vou dizer, mentira, você mudou. Ponto, segue. E ela vai ver que quando ela topar com a lagarta vai ser diferente. Tá bom? Porque o corpo comunica sempre a verdade. Então, veja, o que foi que eu fiz? Eu alterei as submodalidades. Tá? Então, presta atenção. Primeira coisa, vocês não vão fazer como eu fiz para que a gente possa sistematizar. Primeira coisa, porque eu fui fazendo, mas eu vou explicar bem passo a passo para você. Primeira coisa, elicia o estado. Faz com que ela acenda o estado de bloqueio. Ponto. Mostra, pede para ela ver, ouvir a fobia. Mostra na tua mão, mostra no corpo dela, até ela ter a reação fóbica. Bum. Segunda coisa, faz a calibração. O que é a calibração? Exatamente isso. Começando lá do sistema representacional visual. Você vai calibrar tudo. O que é calibrar? Ó, você vai fazer o mapa de tudo. Fez o mapa de tudo, pronto, você já sabe como é a condição fóbica dela. O que você vai fazer é alterar. Alterar. Então, começa lá pelo visual e diz assim, olha, tá colorido, bote preto e branco. Tá associado, bote dissociado. Sabe o que é associado? Tô dentro da experiência. Dissociado, fora da experiência. Tá fosco, coloque foco, coloque brilho. Tá desfocado, coloque foco. Você vai alterar. Enquanto você vai alterando, você vai verificar se a situação dela, a condição fóbica, vai recrudescendo, vai diminuindo. Vocês entenderam o que eu falei? Tá claro isso aqui? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu?